Bem, pessoal, terminamos o assunto de quantificadores, vamos entrar agora no assunto de verdades e mentiras. O assunto de verdades e mentiras é um assunto bem interessante. Ele é pouco cobrado em concurso, tá? Caiu algumas vezes no CESP, mas se cair uma questão desse tipo, pessoal, você não pode errar, é uma questão simples, tudo bem? Eu não coloquei no nosso material escrito somente a parte de exercícios. Eu coloquei ao todo 11 exercícios, algumas questões do CESP e outras de outros organizadores para completar didaticamente a nossa aula. E a parte teórica? A parte teórica desse assunto, tá, não tem no nosso material escrito, porque a parte teórica, vocês vão ver, é mais técnicas de solução. Eu vou dar essa técnica de solução dentro de cada questão que eu vou resolver. Antes de começar a resolver essas 11 questões, eu coloquei aqui no quadro algumas perguntinhas, tá, que a gente vai responder para descobrir se a pessoa está dizendo a verdade ou se está mentindo, ok? Então vamos aqui para o quadro e depois eu passo para as questões de concurso. Temos aqui a primeira perguntinha, tá? Você mente? Aí, duas pessoas vão responder essa pergunta. A primeira pessoa diz sempre a verdade, ok? E a segunda pessoa aqui, ó, ela sempre mente. Então vamos lá responder cada perguntinha dessa aí. A primeira pessoa que diz a verdade, essa pergunta aqui, você mente, é claro, vai dizer não. Você mente? Não, eu não minto, né? E a segunda pessoa? A segunda pessoa é uma pessoa mentirosa, ok? Então, quando vai perguntar aqui, ó, você mente? Olha, ele não vai assumir que é mentiroso, né? Não, ele estaria falando a verdade. Então, essa pergunta aqui, ó, você mente, ele deveria dizer o quê? Ele deveria dizer sim, porque ele é mentiroso, né? Ele deveria dizer que sim, mas por ser mentiroso, é claro que ele não vai assumir, né? Então, ele vai dizer não, ele vai dizer o oposto, tá certo? Ó, ele deveria dizer sim, mas aí ele vai dizer o oposto, que é não. Pronto. Observe o seguinte, foi a mesma, né? A mesma resposta aqui em cima, né? E aqui embaixo. Então, adianta fazer essa pergunta para uma pessoa para ver se descobrir quem está mentindo, quem está falando a verdade? Não adianta, porque a resposta é a mesma. Então, você não vai saber quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Agora, vamos a essa pergunta aqui, ó. Você diz a verdade? Aí vamos ver cada um aqui. Então, vamos pegar aqui a primeira pessoa que diz a verdade, tá? Então, a resposta vai ser qual aqui? E a segunda pessoa que mente. A resposta, vamos colocar aqui. Então, aqui. A pessoa que diz a verdade, né? Vai responder o quê? Você diz a verdade? Sim. Né? Eu digo a verdade, sim. E a segunda pessoa, que é uma pessoa mentirosa. Ó, você diz a verdade? Olha, ele deveria dizer não, né? Porque ele é um mentiroso, né? Se ele mente, né? Ele deveria dizer não. Só que é claro que ele, como ele mente, ele vai dizer o oposto. Ó. Ele deveria dizer não. Mas aí, para não assumir que é mentiroso, vai dizer o quê? Vai dizer sim. Tá ok, pessoal? Então, o mentiroso vai responder sim para essa pergunta aqui. Então veja que também foi a mesma resposta. Então também não adianta fazer essa pergunta para uma pessoa para descobrir se ela está dizendo a verdade ou se ela está mentindo, porque a resposta vai ser a mesma. Ok? Então isso aqui é importante que vocês saibam, tá bom? Então tem até uma questão de concurso que nós veremos mais adiante, que a gente vai usar essas respostas aqui. Isso aqui não é para decorar, né? Isso aqui é para entender. Só lembre que as respostas são as mesmas, tá? Tanto para a pessoa que fala a verdade, quanto a pessoa que mente. Vamos agora para aqui a próxima página. Já coloquei aqui, já escrevi no quadro, duas perguntinhas que nós vamos responder. Aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou chamando aqui duas pessoas, a primeira pessoa A e a segunda pessoa B. A pessoa A sempre diz a verdade. A pessoa B, ela sempre mente, é um mentiroso. Aí a perguntinha é essa aqui, ó. A pessoa A fala a verdade? Tá, pessoal? Vamos colocar aqui as duas pessoas, a pessoa A e aqui a pessoa B, tá bom? A pessoa A, ela fala a verdade. E a pessoa B,
pessoa B mente, tá bom? Eu estou fazendo a pergunta a quem? A pessoa A fala a verdade? Eu estou fazendo a pergunta a B, tá certo? Então, o B que vai responder essa pergunta aqui. Então, vamos lá. Vou perguntar aqui a B, ó. A pessoa A fala a verdade? Então, ele deveria responder o quê? Ele deveria responder sim, porque realmente o A fala a verdade, tá vendo? Então, ele deveria responder sim. Mas, como ele é mentiroso, ele vai responder o quê? Vai responder não. A pessoa fala a verdade? Não, de maneira nenhuma. Né? Agora, vamos fazer essa pergunta a pessoa A. Então, aqui, ó, a pessoa A que vai responder, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, tá aqui, ó. A pessoa B fala a verdade? Então, eu estou perguntando aqui ao A. O seu amigo aí do lado fala a verdade? Aí, vamos lá. Aí o A, ó, tá vendo? O A, ele fala sempre a verdade. E o A tá vendo que o B é mentiroso, né? Então, o seu amigo aí fala a verdade? Vai dizer, não. Ele não fala a verdade não, ele é mentiroso. Tá certo? Então, a resposta vai ser não. Estou fazendo a pergunta ao A. O seu amigo fala a verdade? Não. O B é mentiroso. Então, a resposta é não. E aí, pessoal? Deu o mesmo resultado, tá vendo? Então, não adianta também fazer essas perguntas aqui, tá? A duas pessoas, porque você não vai descobrir quem fala a verdade e quem mente. Tá ok? E por último aqui, vamos ver uma terceira situação aqui, ó. Uma terceira situação de pergunta. Tá bom? Então tem aqui, ó. A mesma situação. O A diz a verdade e o B é mentiroso. Eu coloco aqui, ó. O A, né, fala a verdade e o B é mentiroso. Aí vamos ver aqui, ó. Vamos primeiro responder essa segunda pergunta aqui, tá? Depois eu passo para a primeira. A segunda pergunta é assim, ó. A pessoa B diria que você fala a verdade? Então, essa pergunta aqui está sendo feita ao A, tá aqui, ó. Tanto que o A que está respondendo, ó. Tá? O A está respondendo. Então, a pergunta é feita ao A, e aí, como é essa pergunta que é feita ao A? A pessoa B, ou seja, o seu amigo, diria que você fala a verdade? E aí, pessoal, vocês vão esperar daqui essa resposta. O seu amigo diria que você fala a verdade? Ó, se o amigo dele falasse a verdade, né, eu diria que sim, né, porque o A fala a verdade, né. Mas o amigo dele é mentiroso, vai dizer o quê? Vai dizer não. Então, ou seja, não fala a verdade, né, vai dizer que não fala a verdade, tá bom? Então, tá vendo aqui? Então, só recapitulando aqui, ó. A pessoa B diria que você fala a verdade, a pergunta está sendo feita ao A. Então, ou seja, seu amigo diria que você fala a verdade, como ele está vendo aqui que o amigo dele é mentiroso, ó, né, ele vai dizer não. E agora, essa pergunta aqui, ó. A pessoa A diria que você diz a verdade? Então, a pergunta agora está sendo feita a B, e é B que vai responder essa pergunta. Então, aqui, ó. O seu amigo diria que você diz a verdade? Olha, o amigo dele, que é uma pessoa que fala a verdade, né? Tá vendo? Vai dizer o quê? Não, o seu amigo diria que você diz a verdade? Vai dizer, o deveria responder o quê? Deveria responder não. Ok? Deveria responder não. Né? Ou seja, o A vai dizer não. Né? O seu amigo diria que você diz a verdade? Ó, o A ia dizer não. Mas quem está respondendo essa pergunta é o próprio B. Né? É o B. Então, o amigo dele ia dizer não. Só que como ele é mentiroso, ele inverte a resposta. Né? Ele vai dizer o quê? Vai dizer sim. O seu amigo diria que você diz a verdade? Sim, claro. Né? Então, veja, pessoal, que agora a resposta deu diferente. Né? Então, aí, dessa maneira, você tem como descobrir, né, quem é o mentiroso e quem está falando a verdade. Então, a gente vê o que, olha, vocês não podem memorizar não, tá? Mas observe aqui, ó, tá diferente. Quem falou sim foi o mentiroso, o B, né? E quem falou não? Quem falou não foi o A que fala a verdade. Então, se for feita essa pergunta,
e a resposta for sim, é porque a pessoa que respondeu é mentirosa. Se for feita essa pergunta a duas pessoas que você não sabe quem mente, quem fala a verdade, e a resposta for não, a pessoa que respondeu é uma pessoa que fala a verdade, tá bom? Então é interessante essas três situações aí que eu mostrei a vocês, e agora vamos passar por uma questão de concurso. Tá, aqui é uma questão da Carlos Chagas, tá? É uma questão bem simples, eu coloquei essa questão aqui. Essa questão aqui, ela já caiu em outros concursos, na ESAF. Essa questão da Carlos Chagas aqui foi copiada da ESAF. Uma questão muito parecida com a da ESAF um tempo atrás aí. Acho que em 2004, da ESAF. Então vamos ver aqui, é uma questão simples, mas é simples se você souber, né, o raciocínio. Veja aqui. 3 pessoas, Amália, Beatriz e Cássia, aguardam atendimento em uma fila, em posições sucessivas. Indagados sobre seus nomes, a que ocupa a primeira posição entre as 3 diz: Amália está atrás de mim. A que está na posição intermediária diz: eu sou a Beatriz. E a que ocupa a terceira posição diz: Cássia é aquela que ocupa a posição intermediária. Considerando que a Amália só fala a verdade, então, eu sei que a Amália só fala a verdade. A Beatriz mente algumas vezes, né? E Cássia só fala mentiras. Pronto. Então, a primeira, segunda e terceira posições são ocupadas, respectivamente, por... Então, o que tem que fazer aqui? Primeira coisa, é bom desenhar a situação da questão para você raciocinar melhor. Então, vou colocar aqui, um desenho indicando aqui a primeira posição, a segunda posição e aqui a terceira posição, tá? Ele fala aqui, a que ocupa a primeira posição afirma isso aqui: Amália está atrás de mim. Então, a afirmação que é feita pela pessoa que na primeira posição é essa aqui, né? Amália está atrás de mim, ou seja, está na segunda posição, né? Atrás é a segunda posição, atrás de mim. A que está na segunda posição, vou até fazer uma separação aqui. A que está na segunda posição diz o quê? A posição intermediária, né? Eu sou a Beatriz. Então, quem está aqui na segunda posição diz: eu sou a Beatriz. E na terceira posição, a afirmação é essa aqui: Cássia é a que ocupa a posição intermediária. Ou seja, Cássia está na segunda posição, né? Posso falar dessa forma que é equivalente. Então, Cássia está na segunda posição. Pronto, tá aí as 3 afirmações para as 3 posições. Aí é o seguinte, eu tenho essa informação aqui, que a Amália fala a verdade, a Beatriz mente algumas vezes e a Cássia só fala mentiras. Em questão de verdade e mentira, é sempre bom trabalhar com a pessoa que fala a verdade, tá? Porque o que ela fala, né, é verdadeiro. Então é o seguinte, pessoal, eu vou considerar aqui que a Amália, que fala a verdade, está... Olha, a Amália só tem 3 posições para colocar a Amália. Ou eu coloco a Amália aqui na primeira posição, ou eu coloco a Amália na segunda posição, ou na terceira posição. Não tem outro lugar, além desses 3. Então, vamos colocar aqui a Amália nessa posição. Será que eu posso colocar a Amália aqui? Vamos lá. Vamos supor que a Amália esteja aqui. Olha, então, questão de verdade e mentira, você resolve quase todas as questões dessa forma. Você faz uma suposição e vai testar essa suposição, tá? Então, estabelece uma hipótese e depois testa. Então, a hipótese foi essa, que a Amália está na primeira posição. Olha, a Amália é uma pessoa que sempre fala a verdade. Se é uma pessoa que sempre fala a verdade, essa declaração aqui deveria ser verdadeira. É verdadeira do jeito que está aqui? A Amália está atrás de mim. Não. Se a Amália está na primeira posição, então essa declaração aqui, ela é mentirosa. Então não pode ser dado pela Amália, porque a Amália sempre fala a verdade. Então a Amália, ela não pode estar aqui, porque se a Amália estivesse aqui, ela não daria essa declaração, porque a Amália sempre fala a verdade.
Então, na primeira posição não está a Amália. Vamos considerar agora que a Amália está aqui na segunda posição. Olha a declaração da segunda pessoa. Eu sou a Beatriz. Olha, a Amália não daria essa declaração de maneira nenhuma, porque ela sempre fala a verdade. Então, a Amália não pode estar aqui. Olha, se não pode estar na primeira nem na segunda posição, com certeza a Amália está aqui. Então, achamos o lugar da Amália. E a Amália é uma pessoa que sempre fala a verdade. Então, você pode confiar na declaração dela, que a declaração dela com certeza é verdadeira. E a declaração dela qual foi? Cássia está na segunda posição. Pronto. Já descobriu onde está a Cássia. A Cássia, pronto, está aqui. Com certeza a Cássia está aqui, porque a declaração de Amália é verdadeira. Pronto, se a Cássia está na segunda posição, sobrou para a Beatriz a primeira posição. Então tá aí, né? Achei a primeira, a segunda, a terceira posições que estão. Então, ele quer na questão, na primeira, segunda, terceira, vai ser o quê? Beatriz, Cássia, Amália, Beatriz, Cássia, Amália. Então, a resposta, letra E. Faz um intervalo agora, daqui a pouco eu volto resolvendo a segunda questão.